Associação de Moradores, a Conab, o MDS, o Armazém do Campo, a Gastromotiva, Dr. Diogo Macedo, Pizza de Garagem, Padaria e Primavera dos Pães, que fez esse evento incrível, junto com a Cozinha do Arrocha. E quero aqui aproveitar e dar a palavra pro Yuri. Ele tem um compartilhar junto com a Rafa. Então, por favor, Rafa, esse é o momento, rainha. Venha. Gratidão. Obrigado, Érica. Pessoal, eu queria, aqui em nome da Comissão de Legislação Participativa que eu presido, e Marina faz parte comigo dessa comissão, entregar uma homenagem aqui à Rafa, uma carta singela, mas é uma carta que representa todo o seu trabalho. Vou fazer a leitura antes. Se estende a todo mundo que constrói a Cozinha do Arrocha, claro. Mas a Rafa Antunes precisa ser reconhecida nesse momento. A chefe de cozinha e líder comunitária Rafa Antunes, o mandato popular deputado estadual Yuri Moura e a Comissão de Legislação Participativa, em observância à representatividade parlamentar, tem a honra de conceder essa carta a Rafaela Antunes Macedo. A homenagem celebra sua trajetória como chefe de cozinha, coordenadora da Cozinha Solidária Cozinha do Arrocha e líder comunitária no Vidigal, Rio de Janeiro. Desde a fundação da Cozinha do Arrocha, em 2012, Rafa Antunes transformou a gastronomia em instrumento de mobilização social e solidariedade, consolidando um trabalho comprometido com o combate à fome e à insegurança alimentar em seu território. Seu trabalho já resultou na doação de mais de 200 mil marmitas solidárias e 3 toneladas de cestas oriundas do Programa de Aquisição de Alimentos IPA, além de promover oficinas gratuitas voltadas para consumos e atípicas, incentivando o aproveitamento integral dos alimentos. Sua iniciativa se consolida como referência de impacto social e cuidado coletivo. Parabéns pela trajetória inspiradora e pela transformação concreta que promove na vida de tantas pessoas. Viva Rafa! Tá lá pro meu murinho. Vem cá, Maria. Deixa eu ficar no meio. Isso. Esses são os dois Posso fazer também? Obrigada.
David Robinson with a stop.
tem muitos convidados potentes aqui. Então eu vou passar o microfone para a nossa mestre de cerimônia, Érica Marraio. E aí ela vai apresentar cada convidado e cada um vai ter 3 minutinhos de fala sobre esse contexto, né, de segurança alimentar, soberania alimentar, cozinhas solidárias e aproveitamento integral dos alimentos. Obrigada pela presença de todo mundo. No momento da nossa prática, eu vou fazer um acordo aqui dos 3 minutos, então eu ganho um cronômetro que discretamente vai ficar assim, pra gente respeitar o tempo de todos. E iniciando esse momento, agradecendo a todos por estarem presentes de corpo e coração também. Iniciamos com a nossa coordenadora pedagógica do Cozinha do Arrocha, Flávia Antunes. Boa tarde a todas e todos. Gratidão pelo propósito que nos une aqui hoje, nessa tarde. E é sobre isso, né? Alegria. É sobre isso, é essa alegria que é o amor das lideranças revolucionárias e esse momento de diálogo. Então, trouxe uma palavra do nosso professor Paulo Freire. Se não é possível o diálogo com as massas populares antes da chegada ao poder, porque falta a eles experiência do diálogo, também não lhe é possível chegar ao poder, porque neles falta igualmente a experiência. Então que vivamos essa experiência com a profundidade, com a humanização e a libertação, que é o propósito que nos une nesse dia. Obrigada, que seja um bom diálogo. Iniciando essa roda com uma mulher potente, com essa voz, Marina é a primeira mulher sem terra a ocupar uma vaga de deputada na LERJ, pelo Partido dos Trabalhadores. Como deputada, usa suas pautas, são combate à fome, à insegurança alimentar, priorizando as mulheres negras, a democratização da terra e a agroecologia, fortalecimento da democracia institucional, defesa dos direitos sociais e a participação das mulheres na política. Boa tarde, gente. Todo mundo fortalecido depois desse almoço maravilhoso, delicioso. Quero agradecer muito pelo convite de estar aqui, dizer que é uma alegria imensa estar aqui no Vidigal, estar aqui na Cozinha do Arrocha, com tantas outras cozinhas e alimentados não só pela delícia do alimento, mas alimentados pela cultura, por essa apresentação da juventude que é também muito importante, né? Não basta o alimento para encher o bucho, mas tem que alimentar a nossa alma, isso que é mais importante. Então quero agradecer e valorizar vocês por estar aqui, mas também de ser uma mulher que vem da luta pela terra, pela reforma agrária, pelo direito ao alimento saudável, e dizer que, como deputada, estamos no tripé da ação, tanto nas iniciativas legislativas, quanto na organização popular e na implementação da política pública municipal, estadual e federal. Dizer que vocês podem continuar contando com o nosso mandato, com essas ações, para nós alcançarmos a segurança e a soberania alimentar, que é quando o povo do campo e da cidade tem o direito de ter a terra, de decidir o que plantar, de decidir como plantar, e nesse sentido é sem veneno, sem agrotóxico, mas uma produção agroecológica para que a gente produza saúde para o conjunto da classe trabalhadora, em especial dos pobres que vivem no campo e nas periferias, assim como aqui no Vidigal. Muito obrigada, parabéns, conto com o nosso mandato e com a luta no campo e na cidade. Obrigada. E convido agora
de Janeiro e ativista ambiental. É o autor da Lei Estadual número 10.856 de 2025, que autoriza o uso de cozinhas de escolas públicas para ações de combate à fome. Durante a pandemia do Covid-19, atuou no enfrentamento à insegurança alimentar, articulando o projeto Petrópolis Sem Fome. Na tragédia climática de 2022, articulou cozinhas solidárias junto ao MTST, mobilizando voluntários e levando refeições às famílias atingidas. Boa tarde, companheiros e companheiras, meus amigos e minhas amigas. Como eu tenho 3 minutos, eu vou tentar agradecer de uma maneira mais geral, mas não dá para deixar de dizer a felicidade na figura da Rafa, do Jonathan, de toda a equipe da Cozinha do Arrocha, do meu amigo Diogo, né, que é nosso irmão, e fez essa ponte aqui para que eu pudesse estar participando, ao Batuca Vide, a Associação de Moradores e todas as cozinhas solidárias que estão aqui, os movimentos e os coletivos e os terreiros. Nossas mães, peço licença, porque é muito importante a gente entender que é sabendo onde a gente pisa, que a gente reconhece quem a gente é. O importante é para onde a gente vai, mas também, antes de tudo, onde a gente vem, que é o que a gente carrega para a vida toda. Acabou que na apresentação já foi dito o trabalho que a gente tem feito na Assembleia, sempre com a parceria, com a orientação da minha referência na luta, Mariano do MST, que preside muito bem a Comissão de Segurança Alimentar daquela casa. Eu hoje presido a Comissão de Legislação Participativa. A gente tem tentado aproximar as iniciativas da LERJ, das cidades, dos territórios, das favelas, das periferias, mas também coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Moradia e de Combate às Tragédias. E a nossa experiência de segurança alimentar tem sido muito nessa linha, dos desastres socioambientais. Porque seja na perspectiva da agroecologia, da produção de alimentos no geral, da proteção da nossa vida e da nossa moradia, não dá para discutir nada sem entender o contexto de crise climática, que encontra uma crise urbana de territórios que não estão preparados para a chuva, para a seca, para o morro que desce, para o rio que sobe. Então a gente tem tentado fazer essa interseção e por isso o entendimento de aproveitar o tempo ocioso das cozinhas das escolas para potencializar as iniciativas de cozinhas solidárias, já que muitas vezes os coletivos, sejam religiosos, de movimentos sociais, populares, não têm a infraestrutura para realizar. A gente ainda não conseguiu consolidar isso como política pública, mas tem feito ações de promoção. Já aconteceu em Mesquita, Senador Camará, Areal, Petrópolis. Então a gente tem indicado isso para a Secretaria de Estado de Educação como uma possibilidade e aos poucos estamos conseguindo definir os rumos dessa política pública. E para concluir, uma coisa que é muito importante citar é que existem 2 projetos nossos de tramitação na LERJ que também podem dar uma revolucionada nessa perspectiva das cozinhas. O primeiro é que obriga que os conjuntos habitacionais tenham cozinhas solidárias e também hortas comunitárias nos seus projetos. É fundamental entender que moradia não é só um teto para se morar. É o senso de comunidade, é infraestrutura, é equipamento público e são experiências, tecnologias sociais como as cozinhas solidárias e as hortas comunitárias que precisam definir esses novos espaços para que não sejam ocupados pelas milícias, pelos conjuntos e as máfias políticas que tomam conta das nossas cidades. E uma outra iniciativa, por fim, é a inclusão do tema da segurança alimentar e nutricional nos planos de contingência da Defesa Civil. Toda vez que acontece uma tragédia nas nossas cidades, os nossos 92 municípios, os municípios mais vulneráveis, tem uma grande comoção de doações, uma grande comoção de fomentar cozinhas solidárias, mas o poder público ainda não inclui isso nos planos de contingência, que é a forma como os órgãos respondem quando acontece um desastre socioambiental. Então a gente está nessa batalha lá, ao lado da Mariano do MST, ao lado de companheiros e companheiras, e super aberto para construir cada vez mais ao lado de vocês. As cozinhas solidárias combatem a fome, ajudam a organizar a comunidade, mas antes de tudo, retomam a vida presencial. E a gente está precisando muito se encontrar na vida presencial. Então, vida longa às cozinhas, muito obrigado, Cozinha da Rocha. Seguimos juntos e juntas na luta. Um abraço, muito axé. Gratidão pelas palavras, pelo servir, pelo axé. E agora apresento Paulo Roberto Batista dos Santos, superintendente na CONAB, que coordena as ações de distribuição de alimentos com foco no PPA, que tem apoio da agricultura familiar. Boa tarde. Queria parabenizar todos os presentes na mesa
parabenizar a todos que estão aqui nos dando o prazer de assistir esse momento e falar para vocês que o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, foi uma coisa muito importante que o governo federal fez. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo a oportunidade de conseguir emendas parlamentares para dar apoio a todo o trabalho de entrega de alimentos. Nós temos a população dos terreiros que vem fazendo um trabalho com maestria, distribuindo alimentação para diversas cozinhas dentro do estado, região metropolitana e fora da região metropolitana. Isso é um impacto muito grande do programa. O programa, quando ele surgiu em 2003 e ele conseguiu diminuir o êxodo rural, porque o produtor, o assentado, ele plantava e não tinha para quem vender, ou entregava na mão do atravessador que pagava a eles o que queria. Com a chegada do programa, eles começaram a dar valor à sua mercadoria. O governo deu, este ano nós já entramos com mais de 1 bilhão para a Cozinha Solidária, estamos distribuindo neste estado todo, estamos comprando no estado todo, e a Conab, através do governo Lula, através do MDS, através dos parlamentares, através dos chefes de cozinha, das cozinhas mães, como é o caso da cozinha da mãe Roberta, ela está fazendo um trabalho que eu digo sem humildade, é um trabalho magnífico. Ela está atingindo pessoas que nunca conseguiu ter acesso à alimentação. Então hoje é importante a gente estar aqui no Morro do Vidigal, participando com a Rafa, vendo o trabalho que ela faz aqui na comunidade, vendo esse grupo infantil, grupo de artistas que nasceram artistas. Eles não viraram artistas, eles nasceram, são natos. Isso aqui me deixou muito emocionado. E eu não vou me alongar, porque senão eu até brinco que eu sou igual ao Banco do Brasil. Eu sou cheio de história, então eu não vou ficar me alongando. Mas eu gostaria de falar uma frase do nosso querido Betinho: quem tem fome tem pressa, e a gente tem que acabar com isso. E parabéns a todos os presentes aqui. E convidamos agora à mesa de conversa Heloísa Aquino, embaixadora da Gastromotiva e empresária de impacto social. Alô, alô. Dá para ouvir? Uma alegria enorme. Boa tarde para todo mundo. Rafa, Jonathan, por abrir a porta e o coração para a gente. Estamos super bem representadas. Eu, como embaixadora da Gastromotiva, vejo aqui ex-alunos, empresários, alunos que viraram empresários, né? Professoras, né? Foram lá ajudar tanto a gente. A Gastromotiva visa isso, a Gastromotiva visa comida com dignidade. Todo mundo, né, Roberto? Todo mundo tem direito a comer com dignidade. Todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à saúde. E nós lutamos por isso, e as cozinhas solidárias estão sempre de parabéns com essa luta diária, essa falta de patrocínio e apoio. Agradeço muito a quem está fazendo isso agora, né? Porque a gente precisa muito, as comunidades, o que vocês viram hoje aqui, Cláudia, o batuque do pique, tudo isso, de onde que surge, como se sustenta. Eu estou aqui com vários parceiros, Luiz, eu queria muito dizer para vocês que o tempo é curto, mas que o coração é grande, que a gente tem que olhar para o outro como se fôssemos nós. Nós nascemos todos iguais e vamos para o mesmo lugar. Então, dentro dessa possibilidade, obrigada, Rafa. Aqui a nossa Claudinha, também da Cozinha Solidária, muita gente, não quero nomear para não esquecer ninguém, né? Petrópolis, todo mundo. Eu estou aqui para dizer para vocês que quando a porta do coração se abre, tudo cabe. Tudo cabe. Vamos lutar por essas pessoas,
emocionadíssima com essa turma que teve aqui. É uma coisa maravilhosa. Pensemos neles quando a gente for fazer um evento. Chamem a produtora, paguem, porque realmente é dali que vai surgir o nosso Brasil do amanhã. Muito obrigada, parabéns a todos. Energizada. E a Lorixá Roberta Costa, graduanda em Políticas Públicas e fundadora do Instituto Cultural Águas do Amanhã e da rede ICA Cozinhas Ancestrais e Solidárias BR, atua na articulação de cozinhas ancestrais e solidárias, no enfrentamento à fome e na promoção da soberania alimentar. Compõe a diretoria do Fórum de Cozinha Solidária do Rio de Janeiro e o Fórum de Mulher na Saúde do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente eu quero saudar esse espaço, essa terra e aqui essa ancestralidade. Quero agradecer a Cozinha da Rocha, em nome da Rafa. A Cozinha da Rocha vem compondo aí o nosso guarda-chuva. Me chamo Lorixá Roberta Costa de Iemanjá, do Instituto Águas do Amanhã, tá? Como já fizeram a apresentação aqui, né, de outras frentes. Mas eu aproveito aqui para dizer a importância desse momento para essa cozinha, para esse território, mas a importância de estarmos juntos, né? O Águas do Amanhã tem, a partir de 2024, a parceria com o MDS, com a Conab, né? A gente tem uma parceria bem estreita, porque a gente recebe essa alimentação, esses insumos e repassa para as cozinhas do nosso guarda-chuva a partir da habilitação do MDS, dentro do programa de cozinha solidária. Óbvio que o Águas da Manhã tem outras frentes de trabalho, mas hoje o que me traz aqui, deputado e deputada, é dizer para vocês e para os senhores e senhoras o quanto é importante que tenhamos pessoas como vocês no parlamento defendendo a cozinha ancestral e a cozinha solidária. E sobre a cozinha ancestral, é dizer que o nosso povo de matriz africana, ancestral, faz a alimentação, a partilha do alimento desde que esse mundo é mundo, né? Nós, mulheres, nascemos para alimentar o mundo, porque do seio à mesa é sempre a mulher que está à frente dessa alimentação. E aí eu aproveito o gancho para dizer para o senhor que Sepetiba tem muitas cozinhas, né, que precisam ser apoiadas, mas que às vezes não tem espaço físico, mas temos um monte de colégio lá parado que pode alimentar, porque hoje as crianças saem dessas escolas 1h da tarde. E quem dá a janta para essas crianças, se as suas mães moram no extremo da zona oeste desse estado do Rio de Janeiro, que mata de diversas formas, sejam pela bala ou seja por falta de alimento, porque quando uma criança não se alimenta bem na infância, ela leva isso para o resto da vida dela. Então eu acho que Sepetiba poderia ser um olhar do senhor, né? E deputada, eu não posso sair daqui sem dizer para a senhora que nós precisamos da senhora cada vez mais fortalecida nesse estado do Rio de Janeiro, porque nós precisamos de apoio quanto cozinha solidária. Porque nós precisamos de força para continuar fazendo o que nós fazemos, porque a gente vai continuar fazendo, porque sempre fizemos, mas óbvio que o dinheiro, que o recurso financeiro precisa chegar. Essas senhoras que estão na cozinha para alimentar outras famílias e outras mães precisam ser remuneradas. Nós precisamos de parcerias, nós precisamos que essas lideranças sejam reconhecidas. E a gente precisa dessa ajuda. A gente precisa desse olhar do governo, seja ele municipal, seja estadual, seja federal, mas também como nós precisamos de outras parcerias, de investidores que entendam que a cozinha é para além do prato com a comida. A cozinha é formação, a cozinha é acolhimento, a cozinha é saúde.
A cozinha é tirar essas crianças que poderiam estar ali na esquina fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui sendo acolhidas diariamente, não só com o prato de comida, mas com o alimento. E por isso eu acho que é muito importante ter essa mesa hoje composta. E Rafa, faça mais vezes encontro como esses, tragam mais pessoas e conte com Águas de Amanhã. Vamos juntas nessa, juntos e juntas, que venceremos. Muito obrigada. Agora, representando aqui o nosso Vidigal, Elaine Santos, diretora e vice-presidente da Associação de Moradores do Vidigal. Boa tarde a todos. Obrigada, Yuri. Obrigada, Marina. Mais uma vez estarem aqui no Vidigal. Eu já encontrei com a Marina aqui. Falar da Rafa é muito fácil. A Rafa foi uma pessoa que eu conheci há 7 anos atrás, quando eu entrei na associação. E hoje ela faz um trabalho maravilhoso com a gente. Onde eu tenho, aliás, minhas mães representadas e podem falar até melhor do que eu. Então, Rafa, eu só quero que a cozinha vá cada vez mais longe. Você sabe que pode contar comigo, como presidente. Não pôde estar aqui por problema de saúde, mas gostaria muito. A gente está aqui. Vocês, portas abertas, não só de 4 em 4 anos, que é o que eu falei para a Marina agora há pouco. Tem muitos que vêm aqui só de 4 em 4 anos. Isso não vale a pena. Assim como para os demais. Gosto do que você falou. Tem uma frase que diz que a favela venceu. A favela não venceu. A favela está vencendo. Com pessoas como você, como a Rafa, que fazem toda a diferença. Como a Isis, que toda vez que eu choro, porque eu sei da luta dela. É meu xodó Batucavide, que eu amo demais e ela sabe disso. A gente que é morador daqui sabe que nós passamos. E hoje eu vi essas crianças cada dia melhores, cada dia maiores, cada dia mais evoluídas, só me leva ao choro. Eu sempre falei pra ela quando eu entrei lá, na primeira vez que ela foi pedir, pode fazer um show? Eu falei, não, você não pode, você deve fazer. Foi lá na Praça do Vidigal. Então eu tenho muito orgulho do Vidigal, muito orgulho de onde eu moro. Não somos perfeitos, não somos a melhor favela do mundo, mas somos o 2º ponto turístico mais visitado. Então vocês têm que nos aturar, tá? E vão ter sempre portas abertas. Muito bom. Foram tantas toneladas de comida que Cozinha do Arrocha já doou aqui e fora, que se não fosse a associação também com apoio, com servir. Agradecemos. E nessa energia boa, com esse sorriso no rosto, que eu tô vendo que todo mundo está, convido Denise Matos, fundadora da ONG Mulheres que Fazem CDD e coordenadora da Cozinha Solidária da Cidade de Deus. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Denise Matos, sou diretora da Cozinha Solidária da Cidade de Deus, presidente do projeto Mulheres que Fazem da CDD, onde atuamos com mães solos e mães atípicas, e sou diretora do Fórum de Feminicídio da Barra. Assim, acho que o pessoal foi falando um pouquinho, a gente tem tão pouco tempo, e a minha equipe montou um texto para eu falar. Então eu vou falar esse texto aqui para poder não tomar o tempo do próximo, mas eu acho que é isso, quem tem fome tem pressa, como o seu Paulo falou. Cozinha Solidária, onde o amor vira alimento. A Cozinha Solidária nasce onde muitas das vezes falta quase tudo, menos a vontade de cuidar do outro. Em comunidades espalhadas pelo Brasil, as panelas ganham um significado que vai muito além do alimento. Elas se tornam um símbolo de resistência, de união e de esperança. A Cozinha Solidária não é só um lugar onde se cozinha, é um espaço de acolhimento, de encontro e, acima de tudo, de dignidade, que é o que essas pessoas precisam quando recebem o alimento. Ali há um pouco que vira muito. Um punhado de arroz, um feijão bem temperado, uma farofa simples, um angu quentinho, um caldo de feijão e um pedaço de aipim. Tudo carrega história. São sabores que atravessam gerações. Receitas que vêm das mãos dos avós, das raízes indígenas, africanas e nordestinas. Alimento
alimentos que não alimentam só o corpo, alimentam a memória, alimentam a identidade. Eu sempre digo que ninguém é tão pobre que não possa ajudar o próximo, e nem tão rico que não vai vir a precisar do próximo. Então nós precisamos nos unir e fazer a diferença e acabar com essa fome. Não só com a fome, mas com o feminicídio, com tudo que vem destruindo o nosso Brasil. Então vamos juntos nos unir, as comunidades, as favelas, e fazer a diferença, levar amor aonde for necessário. Então é isso, pessoal. Agradeço a minha equipe que fez o texto e está aqui presente comigo. Bom, sua voz, sua poesia ecoando pelo morro. E vou aproveitar para chamar o Vitor, que estava longe, Vitor Lourenço, mas ele está aqui conosco, o coordenador do Fórum de Cozinhas Solidárias, militante do Movimento de Educação Popular Mais Nós, e compõe a coordenação da formação Agentes Populares, Promotores de Soberania e Segurança Alimentar, em parceria com a Fiocruz. Integra a mandata da deputada Renata Souza, atuando principalmente nas pautas de combate à fome, de favelas e periferias. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Parente, boa tarde. Vim aqui, desculpa o atraso, pedi desculpa o atraso de todo mundo. A gente estava em outra agenda, né? A gente hoje teve 2 agendas já com cozinha de manhã, lá na Baixada Fluminense. E vim aqui agradecer muito a Rafa pelo convite, mas principalmente agradecer em nome da Rafa, a Cozinha da Rocha, por esse processo que vocês fazem aqui de combate à fome histórico nesse território. Né? As cozinhas solidárias, elas existem, não é porque a gente quer, né? É porque é necessário. Né? As cozinhas solidárias são uma resposta para a fome nos territórios, uma resposta, como a Roberta disse, uma resposta ancestral. Né? As cozinhas solidárias existem no nosso país há mais de 300 anos. E não só no nosso país, no mundo inteiro. Esse nome, Cozinha Solidária, é um nome novo, né? Que surgiu tem pouco tempo, muito por conta do MTST, que traz essa conceituação. Mas Cozinha Solidária é uma coisa que existe no mundo inteiro, com seus mais diversos formatos, seus mais diversos nomes, seus mais diversos, né, jeitos de existir. E aqui a gente sabe fazer do nosso jeito, né? A gente hoje dentro do Fórum de Cozinhas, a maioria das nossas cozinhas hoje são cozinhas de terreiro, né, que vem da ancestralidade do processo do combate à fome. E é uma luta popular que agora, né, depois de muita luta, nosso ministro Guilherme Boulos, o deputado Henrique Vieira, fizeram um projeto de lei, que é o projeto das cozinhas solidárias, né, que é uma das primeiras iniciativas populares de leis, né, que viraram leis, e hoje é um programa, né, um decreto federal, que é um programa que tem recurso para as cozinhas solidárias, e é uma iniciativa popular. Porém, ainda não é suficiente, né? É uma política, né, pública importante, é uma política pública inovadora, mas é uma política pública que ainda tem pouco recurso, que a gente precisa se organizar e lutar para que ela tenha mais recurso para ajudar essas cozinhas solidárias a fazer o trabalho que elas já fazem. Né? Não é para inventar nada novo, é para ajudar a fazer o que já faz. E assim, gente, eu não vou me alongar muito, mas agradecer demais a Rafa por esse espaço. Né? Eu acho que a gente precisa se organizar, a gente precisa estar junto cada vez mais. Não dá pra gente pensar as cozinhas, não dá só pra pensar os processos de combate à fome só no nosso cantinho. A gente tem que se juntar, estar junto. É por isso que nasce o Fórum de Cozinhas, pra gente juntar, unir as cozinhas solidárias e pensar política junto. Porque o que a gente está fazendo aqui nesses territórios é política, né? É política. Tudo que a gente faz, comer é um ato político e combater a fome principalmente também. Mas uma coisa que a gente sempre diz, né, nas nossas formações, muito pensando no Josué de Castro, é que a fome, se existe fome hoje no mundo, é por escolhas políticas. Né? E a gente precisa escolher politicamente combatê-la. E aí eu acho que ter representações dos nossos deputados aqui da Leste também é importantíssimo, porque a luta que é feita no movimento social precisa também estar na institucionalidade. Né? A gente aprovou semana passada na Leste, né, o Observatório Betinho, né, que é uma iniciativa da Renata Souza, mas que a gente fez uma luta para conseguir ter um espaço de pesquisa da fome no nosso estado, institucionalizado por lei. Além disso, a gente tem o PA estadual, que é também uma vitória importante pra caramba. Né? Vocês sabem, do PA nacional, a gente conseguiu aprovar e sancionar aqui no Rio de Janeiro o PA estadual. Então, a política pública ela tem que caminhar ao lado dos movimentos sociais e ao lado do povo.
a institucionalidade ela é importante, mas ela só funciona com pressão, né? Só funciona com pressão, até porque a maioria das nossas casas legislativas hoje, deputados que são nossos parceiros sabem, né? Hoje é dominado pela extrema-direita, né? Hoje a gente não sabe nem quem é o nosso governador do Rio de Janeiro, toda semana muda, né? Então, a gente precisa se organizar. Sem a organização popular, não vai funcionar a política pública, não vai funcionar a institucionalidade e não vai funcionar nenhum processo de organização. Então, estar junto, estar pensando política junto, estar construindo política junto é importante pra caramba. E, mais uma vez, agradecer pelo convite, agradecer por esse momento e essa vista maravilhosa aqui, essa cozinha importante pra caramba para combater a fome no nosso estado. Agradeço o seu tempo, de todos, agradeço o servir e escolher, né, lutar por nós. Então, chamo agora Roberto Gomes Iberu Enian, chefe de cozinha social, coordenador da cozinha solidária do Quilombo da Gamboa, assessor da deputada Marina do MST, integrante da Comissão de Segurança Alimentar, ALERJ, graduando em licenciatura em Educação do Campo, UFRRJ. Bem, boa tarde aí a todas, todos e todas. Eu vou fazer igual a nossa companheira aqui da cozinha do CBD e vou ler assim, uma breve reflexão que eu preparei aqui para o dia de hoje. Rafa, muito axé para ti. Ela toca aqui agora, isso mesmo. Mas, Rafa, muito axé para ti aí, né? Daqui a alguns dias estamos aí celebrando o dia de Ogum, que o Ogum seja o nosso protetor e que abra cada vez mais o caminho da cozinha do Arrocha. Vamos lá. Axé. Do chão, pelo chão e para o chão. Hoje nós já falamos aqui de Betinho, nós já falamos aqui de Josué de Castro, já falamos aqui de mais um, Paulo Freire. Eu vou lembrar aqui de duas pessoas. Hoje essa noite eu fiquei muito tentado a voltar a ler Quarto de Despejo, né, de Maria Carolina de Jesus, e também Nego Bispo. Acho que são grandes referências na minha vida. E eu acabei criando essa reflexão aqui muito rápida. Do chão, pelo chão e para o chão. Lembranças de Nego Bispo. Quando falamos de chão, falamos de nossa essência. O chão da favela, que muitas das vezes é criminalizado, outras romantizado. O chão cultivado com todo carinho e atenção devida por trabalhadores rurais sem terra e, antes disso, os povos originários, que entendiam o solo como órgão vivo e deveria continuar sendo. O chão chamado de terras raras, que o imperialismo americano quer tomar para si. O chão sagrado das religiões de matrizes africana, que se remete aos modos, à história de vários povos africanos, inclusive na diversidade cultural de cada povo. O chão que um dia nos chamará de volta para ele, pois dele viemos e voltaremos para ele. O chão das capitanias hereditárias, pois podemos concluir que nosso país continua sendo loteado entre os grandes latifundiários, que promove o avanço do agronegócio, exterminando o nosso chão. O chão que desde sempre esteve sob os cuidados dos povos que aqui já estavam, sobretudo os povos indígenas, e em seguida os escravizados vindos de África. Hoje vivemos momentos de degradação desse chão. Não há respeito, e sim interesses financeiros, que destroem todo o planeta Terra, também chão. O chão das cozinhas solidárias, que manifestam cuidados com cada um e cada uma, que são atendidos e atendidas pelas mesmas. Um chão, muitas das vezes árduo, seja dia, seja noite, seja na chuva, seja no sol, se doam diuturnamente. Alguns alimentos que curam a alma, que matam a nossa fome, e ervas que também vêm do chão, que curam nossas mazelas. Nego Bispo afirmou: será no chão que nascerei como uma árvore robusta como o baobá. Viver o chão de uma cozinha solidária não é só preparar e oferecer comida de verdade, mas sim tornar essa ação tão necessária em momentos de cuidados e escutas dos beneficiados e beneficiárias, que são atendidos e atendidas por esses diversos chãos de cozinha, espalhados nesse chão que ainda se chamará Brasil, e não mediremos forças para continuar sendo. Obrigado. Não sei vocês, mas sinto essas palavras como uma oração no meu corpo. Obrigada por esse momento.
de conexão, e convido para esse momento Cláudia Queiroga, fundadora da Cozinha Escola Social em Duque de Caxias. Lidera iniciativas de inclusão produtiva e gastronomia sustentável através do aproveitamento integral dos alimentos. Cozinheira solidária da Gastromotiva. Boa tarde a todos e a todas. Muito prazer em estar aqui com vocês na Cozinha do Arrocha, que é uma cozinha parceira da Gastromotiva e que nós nos conhecemos e nos conectamos por lá. É uma grande honra ter sido convidada para estar nesse momento com vocês, porque fazer parte desse movimento é fazer parte da nossa sociedade. Quando a gente alimenta alguém, a gente leva não só o alimento para o corpo, mas sim um alimento para a alma, um alimento para que ele sinta esperança de poder fazer algo por si mesmo. Eu fiz cozinha solidária pela Gastromotiva, me tornei uma cozinheira solidária, uma cozinheira social, e levei esse projeto de ensinamento e de construção para Nova Campinas, justamente porque lá, assim como Sepetiba, como outros lugares, está muito distante a oportunidade de oportunizar. Não é porque nós temos cozinhas solidárias em vários lugares que tudo está sanado. Não. Nova Campinas é o 3º distrito de Duque de Caxias. Muita gente nem conhece. Mas lá, como também em Sepetiba e em outros lugares, temos potências. E essas potências não conseguem vir aqui para o Vidigal, para a Rocinha, para o centro do Rio, para ter oportunidade de trabalho, de renda, de geração, de condições dignas para o ser humano. Nova Campinas, quando você sai de lá de condução da cidade, de ônibus e de van, é uma cidade que você paga R$16,70 para uma van que te deixa lá atrás da central. Porque como eu digo, não tem dignidade para essas pessoas acessarem o centro do Rio. Então, isso me incomodou, e como cozinheira solidária e como parte dessa sociedade, eu quis fazer chegar até eles a oportunidade que eu recebi da Gastromotiva. Como Gastromotiva, eu tive várias formações e vários amigos me pautando, fazendo parte do fórum, estando dentro da Fiocruz, Manguinhos, Fiocruz Mata Atlântica, mas elas não conseguem chegar. Então, como é que eu consigo estreitar isso? Levando para a cozinha social de Nova Campinas, que eu aluguei a casa que o meu marido comprou, eu tive a audácia de alugar para transformar nessa cozinha escola, para dar oportunidade dessas mulheres verem esse trabalho de cozinha solidária, o mesmo que a Rafa faz aqui, que mãe Roberta faz em Sepetiba, que outras cozinhas que o Roberto faz na Gamboa e a Cláudia fazia no Engenho da Rainha. Mas o Engenho da Rainha está muito próximo do metrô. A gente chega rápido no centro do Rio e tem muitas políticas que adotam e assistem lá. Mas Nova Campinas não. Então eu me coloquei à disposição de ir e levar a oportunidade de falar sobre a comida que transforma. Que comida é essa que transforma? É essa comida que a gente consegue receber com o apoio do CONAB, com os mandatos, com as escolas, e a gente consegue levar para aquelas pessoas serem alimentadas de esperança, alimentadas de ter oportunidade de falar: eu consigo trabalhar com as minhas mãos, mas eu não quero que eles saiam de Nova Campinas. Nova Campinas está montando um parque, um ciclo de camping, né? Campo de gastronômico. Então eu quero que essas mulheres sejam formadas e possam oportunizar de trabalhar naquele mesmo local. Porque se elas não precisam sair, têm filhos pequenos, elas precisam mentir que não moram em Nova Campinas para conseguir um emprego aqui embaixo.
E aí tem que ficar com sublocalidades para dormir, porque elas não conseguem voltar. O ônibus termina 10 horas da noite. Então, se ela não conseguir chegar no centro do Rio 10, ela não vai chegar em casa. Então, elas acabam perdendo o empenho de continuar querendo trabalhar. Então, a gente precisa oportunizar dentro dos locais que elas estão. Ninguém precisa, para viver, sair dos seus locais para poder ganhar a sua oportunidade e visibilidade. A gente precisa fazer com que não tenha o êxodo, né? Que as pessoas consigam trabalhar e viver dignamente dentro dos seus próprios territórios. Então é para isso que eu trabalho, é por isso que eu sigo tão longe, é por isso que eu estou aqui com a Rafa e é por isso que eu estou aqui com vocês e peço que vocês tenham esse olhar. O olhar dos políticos que fazem de verdade uma política para o povo. E o povo está em todos os lugares. E nós precisamos também estar em todos os lugares. E muito obrigado, Rafa, por estar aqui. Muito obrigado à Gastromotiva, que me deu a oportunidade de criar e me apropriar da minha própria identidade e dizer: hoje eu sou Cláudia Queiroga, uma cozinheira social da cozinha de Nova Campinas, 3º distrito de Duque de Caxias. Gratidão, parabéns, seu trabalho importa, gratidão a todos. Acompanho um pouco o trabalho da Gastromotiva também, me inspira muito. E quero convidar agora, até curiosa, com a Patrícia Nicolau, estudiosa do cacau e chocolate pela CNPq, através da UFRJ, e idealizadora do movimento Cacau RJ e do coletivo das Mulheres Pretas do Chocolate. Obrigada, Rafa, pela oportunidade de estar aqui no primeiro encontro. Eu acho que falar de Sam é tão gigante, né? E todo mundo foi falando, e aí tinha pensado numa coisa, ela vai tomando outro caminho, tá tudo certo. Porque é isso, é para ser gigante, né? E aí eu trago uma reflexão, todo mundo falou de Josué, né? E eu sou do INJC, né? Então, entre um diálogo que eu criei na minha cabeça, que Josué questiona para Milton Santos, um belo geógrafo que a gente conhece bem, sobre a fome. E Milton Santos responde assim: é simples, alguns decidiram que algumas pessoas não devem comer. Então, esses alguns, né, que eu trago na minha mente, é o processo político que a gente sabe. Então, assim, quando a gente fala que a fome é uma questão social, porque tem muita coisa por trás disso. Quando você traz sobre o mamá, né, do seio à mesa, eu achei lindo você falar isso, porque é exatamente isso, né? Quando a gente fala, a amamentação, várias campanhas, né? É um direito, mas a comida também é um direito. Já pararam para pensar que quando essa criança deixa de ser amamentada, ela passa a se alimentar? Então, a cada semana eu tenho milhões de crianças saindo do peito. E aí? Quando Thomas Malthus fala que a população anda em PG enquanto a alimentação anda em PA, talvez ele estava prevendo o que ia acontecer no processo político. Porque é isso, né? A população cresce, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, enquanto o alimento está lá no 8, 9, 10, 11. Então assim, mas por que está lá no 8, 9, 10, 11? Porque as pessoas não andam, porque as coisas não andam, porque não querem. É muito mais fácil deixar com fome, essa pessoa vai perder a dignidade, e aí ela vai votar de qualquer jeito, ela vai fazer de qualquer jeito, ela vai aceitar qualquer trabalho, porque ela precisa comer. E a gente, com isso, não termina o processo de escravidão nunca. Porque esse salário mínimo sustenta a quem, gente? Pelo amor de Deus. Uma pessoa que tem que pagar aluguel, 3 filhos, como é que faz? É o que acontece com muitas mães solo, que não comem para deixar para os filhos. Muitas vezes eu vi isso, Roberto me mostrou tanta coisa no território da Gamboa, nas ocupações, mães solos que não comem.
trabalham o dia inteiro como camelô, voltam para fazer o mínimo para os seus filhos. Mas e aí, como é que fica isso? A preocupação dela é alimentar as crianças. Então, quando a gente não tem criança que não come, né, eu, como sou da nutrição, a deficiência de ferro é rápida. E aí essa criança não aprende na escola. Consequentemente, é um adolescente que não vai conseguir ir para frente. Consequentemente, não vai conseguir trabalhar. E a gente continua na mesmice, batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Então, assim, a alimentação, a comida, para além de conectar, ela traz dignidade para o ser humano. É a única coisa que me assemelha a você, a você. Você sente fome, eu também. Você sente sede, eu também. Se você tem mais dinheiro, eu menos, não importa. Mas duas coisas são iguais entre nós: fome e sede. Então a gente fala muito da alimentação, mas a água também é um processo de direito. Quando eu não bebo água, eu não tenho todo o processo metabólico completo. As minhas células não se hidratam e por aí vai. Aí tudo quanto é doença é muito mais fácil. Então, assim, quando vocês vão ao médico, consulta médica, na minha opinião, a primeira coisa que ele deveria perguntar: você mamou? Porque quando você responde sim, isso já quer dizer muita coisa. Então, quando você trouxe essa questão do mamar, para além de ser é o primeiro alimento de todo ser humano, ou de todo mamífero, não é? Você saiu da sua mãe, qual é a primeira coisa? Você já procura o seio. Aí quando você faz 6 meses, não tem mais, porque sua mãe tem que ir trabalhar, você vai para a creche. Cadê a alimentação? Então eu acho assim, que para além da gente se conscientizar aqui, o papel que a Rafa faz, a Cláudia, a Gastromotiva, todas as cozinhas solidárias, além de ser um encontro de acalanto, né? Porque a alimentação é um processo de aprendizado, educação nutricional. Porque é isso, essas crianças estão aprendendo isso, que ela tem direito, que a comida chega assim, que é agroecológico, que é agroecologia. Então tudo isso está envolvido. E é muito bonito. Eu estou, assim, maravilhada de estar aqui, poder falar. Queria falar mais, mas ela já está aí me mostrando. Mas é isso, assim, SAM é gigante. Eu acho que é uma pauta que deve existir sempre. Muito obrigada. Ficaria horas ouvindo e aprendendo, né? Como é importante a gente ter esse olhar nutricional para a nossa qualidade de vida, sobre a nossa saúde, né? Integral. E agora convido com muito carinho a doutora Júlia Giglio. Ela que participa ativamente aqui dos projetos sociais e culturais do Vidigal, é coordenadora das Cozinhas Solidárias do Instituto Capim Santo. Obrigada, Érica. Gente, boa tarde a todos. Eu realmente estou muito emocionada de estar aqui, aprendendo com vocês, grandes lideranças, grandes personalidades. De verdade, nesse momento eu estou coordenadora de 3 cozinhas solidárias pelo Instituto Capim Santo, no estado de São Paulo, na Zona Leste, Zona Sul e Zona Norte, Parque Veredas, Jardim Alfredo e Jardim Julieta. Mas eu sou desse território. Eu vi essa cozinha quando ela era realmente do Arrocha, que a gente nasceu pequenininha e a gente, para passar, se arrochava, né, Rafa? Ela era bem pequenininha e hoje ela está assim imensa, reunindo essa potência. E eu me sinto realmente emocionada, acredito no destino, acredito no caminhar. Não sei aonde vamos chegar, mas seguimos caminhando. Seguimos pisando no chão. Alimentando meu filho solo também. E honrada por estar aqui entre vocês, gente. Que a nossa luta possa se fortalecer, que não falte comida na mesa de ninguém. Vamos juntos, tá? Muito obrigada mesmo. Parabéns, Rafa, Esther. Vai falar? Canta aquela música. A baleia. A baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que
Não tem como, pisa nesse solo, vira artista. É, né? Tá no sangue da família inteira. Ai, que delícia. E não menos importante, a Alessandra Cândido compartilha com a gente. Cozinheira solidária, Petrópolis. Sua cozinha foi a primeira de Petrópolis, no maior desastre ambiental em 2022. Atendeu principalmente moradores do Morro da Oficina, os mais atingidos pela chuva. Apoiada pela ONG Gastronotiva, doou 21 mil marmitas solidárias nutritivas. Brincadeira, eu sou a mais velha. É um prazer aqui estar falando com vocês da cozinha social. Como ela disse, eu sou da Gastronotiva, sou formada como cozinheira social, sou merendeira de escola também, em comunidades de carência, de vulnerabilidade, de pobreza realmente que tem na cidade. A nossa cidade é conhecida como a cidade imperial. É uma cidade muito turística, muito bonita, mas a gente tem comunidades muito carentes que passam fome. Por eu ser merendeira de comunidades, eu sei o rosto de cada criança onde havia fome. Quando eu dei o suporte para as tragédias, acabou e as pessoas foram para as suas casas e eu pedi para Virrense, que é o líder da Gastronotiva, né? E perguntei a ele, eu sei onde tem fome. Então eu chamei toda a liderança comunitária das 3 comunidades que eu ajudei e mais um rapaz que faz trabalho com pessoas em ruas. Então, eu dei 21 mil quentinhas para as crianças carentes. Hoje não está ativa a minha cozinha, mas eu dou palestra. Então acredito que eu posso levantar essa cozinha novamente, porque não é difícil. E realmente ainda continua com fome as pessoas. Não significa que falamos que o Brasil saiu da pobreza, da má alimentação. Não, existem pessoas que se alimentam mal. Então a gente quer continuar com esse trabalho da Gastronotiva, sendo cozinheira social e fazendo modificações. Mesmo na nossa cidade de Petrópolis, que sempre tem tragédia, mas tem muita comunidade que até talvez o prefeito e os líderes da cidade não conhecem. Mas nós conhecemos os melhores para falar, são os líderes comunitários. Então eu espero que vocês possam conhecer meu trabalho, pedir a Rafa para botar minha página. E eu estou aí junto novamente, eu creio que eu vou levantar essa cozinha novamente para fazer mais de 21 mil quentinhas que eu fiz, dando à população de caridade. Tá? Muito obrigada pelo convite. Eu acredito, Alessandra, você tem o nosso total apoio. E para o nosso encerramento, gostaria de agradecer a Associação de Moradores, a CONAB, o MDS, o Armazém do Campo, a Gastronotiva, Dr. Diogo Macedo, Pizza de Garagem, Padaria e Primavera dos Pães, que fez esse evento incrível junto com a Cozinha do Arrocha. E quero aqui aproveitar e dar a palavra para o Yuri. Ele tem um compartilhar junto com a Rafa. Então, por favor, Rafa, esse é o momento, rainha. Venha, venha. Gratidão. Obrigado, Érica. Pessoal, eu queria, aqui em nome da Comissão de Legislação Participativa que eu presido, e Marina faz parte comigo dessa comissão, entregar uma homenagem aqui à Rafa. Uma carta singela, mas é uma carta que representa todo o seu trabalho. Vou fazer a leitura antes. Se estende a todo mundo que constrói a Cozinha do Arrocha, claro. Mas a Rafa Antunes precisa ser reconhecida nesse momento. A chefe de cozinha e líder comunitária Rafa Antunes, o mandato popular deputado estadual Yuri Moura e a Comissão de Legislação Participativa, em observância à representatividade parlamentar, tem a honra de conceder essa carta a Rafaela Antunes Macedo. A homenagem celebra sua trajetória como chefe de cozinha, coordenadora da Cozinha Solidária Cozinha do Arrocha e líder comunitária no Vidigal, Rio de Janeiro. Desde a fundação da Cozinha do Arrocha, em 2012, Rafa Antunes transformou a gastronomia em instrumento de mobilização social e solidariedade, consolidando um trabalho comprometido com o combate à fome e à insegurança alimentar em seu território. Seu trabalho já resultou na doação de mais de 200 mil marmitas solidárias e 3 toneladas de cestas oriundas do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, além de promover oficinas gratuitas voltadas para os pães solos e atípicas, incentivando o aproveitamento integral dos alimentos. Sua iniciativa se consolida como referência de impacto social
e cuidado coletivo. Parabéns pela trajetória inspiradora e pela transformação concreta que promove na vida de tantas pessoas. Viva Rafa! Vai lá pro meu murinho. Vem cá, Maria. Deixa eu ficar no meio. Isso. Esses dois. Posso fazer também? Deixa com flashes. Obrigada. E agora você vai falar. Mestre, você vai comer? Gente, agradecer a presença mais uma vez. Agora a gente vai encerrar com um café aqui, agroecológico do Armazém do Grão, que fez uma doação, tem umas geleias do campo, desculpa. É porque grão é Petrópolis. É porque Armazém do Grão é em Petrópolis. Armazém do Campo. E aí tem um cafezinho ali, eu fiz uma parte de berinjela, tem uns pãezinhos também, que a Gastromotiva também conseguiu a doação. E vamos comer, que é a melhor coisa para se fazer, né, no dia de hoje. Axé!